Dia, seja muito bem-vindo. Hoje o tema, nós estamos aqui na semana Energia do Dinheiro. Então, para tudo, porque hoje nós vamos falar da sua ancestralidade, da sua família e das suas heranças financeiras e não financeiras. E quem vai compartilhar comigo essa live daqui a pouquinho é a doutora Sandra Regina de Souza, pois afinal nós estamos aqui na semana Energia do Dinheiro. Nós já falamos sobre o dinheiro não existe, nós já falamos ontem sobre por que eu não ganho dinheiro. Hoje nós vamos falar dessas heranças financeiras e não financeiras, porque nós estamos fazendo um aquecimento, porque neste sábado nós faremos a imersão Energia do Dinheiro. Para você que quer conhecer mais sobre chakras, sobre estratégias, sobre movimentos de estrutura, sobre a famosa constelação financeira, né, desses bonequinhos aqui, sobre neuroconstelação, gente. A Sandra desenvolveu uma técnica totalmente nova e nós vamos promover o primeiro grupo, a primeira formação de neuroconstelação, e todas essas técnicas serão vivenciadas nesta imersão. Então já vai compartilhando com a galera aí, já vai compartilhando com seus amigos, vai marcando as pessoas, vai enviando aqui ó, com o aviãozinho, vai dando like. Afinal, nós passamos ontem a marca de mais de 1.000 pessoas inscritas neste canal de constelação financeira. Você fala assim, Fábio, mas 1.000 pessoas, tem Instagrams com milhares, com milhões de pessoas, mas este é um Instagram temático de pessoas comprometidas com a sua riqueza, com a sua abundância. E quanto mais a gente dá esse foco, quanto mais a gente amplia o grupo, mais energia a gente cria. Bom, e qual é o foco de hoje? Enquanto a doutora Sandra vai entrando aqui, eu vou contar uma breve história para vocês. Certa vez, depois de alguns anos, o marido entra, né, numa noite de Natal, vendo a esposa preparar um famoso leitão de Natal, que era uma tradição da família. Ele percebe que nos últimos anos, essa mulher, essa esposa, ela cortava um pedaço desse leitão. Quando você quiser pode entrar, Sandra. Ela cortava um pedaço desse leitão, colocava lá na assadeira e colocava para assar. E o homem se dava conta que não fazia sentido. Simplesmente ela cortava um pedaço ali e não fazia sentido. E ele questionou, né? Falou, por tantos anos, né, de tradição, que eu vejo que você traz isso da sua família, e por que você corta um pedaço aí desse leitão? Ela falou, a mamãe fazia assim. E decidiram, né, investigar por que cortava ali um pedaço para colocar no forno. E ligaram para a mamãe, né, para a famosa sogra, para a mãe da esposa, e questionaram ela, dizendo, e aí, por que você fazia isso, né? Porque eu sempre vi você fazendo isso, cortar um pedaço do leitão para pôr no forno aí para a nossa noite de Natal. E ela também não só falou, não, quem fazia isso na verdade era minha mãe, eu sempre a vi fazendo e, né, eu nunca questionei, eu simplesmente faço, né? Eu sempre vi ela fazendo assim, cortar esta parte do leitão. E decidiram ligar para a bisa, né, para a matriarca da família, e questionar ela, né, ao auge dos seus 90 e poucos anos, ela ainda viva, explica o motivo por que se cortava um pedaço daquele leitão para colocar no forno. E ela muito sabiamente diz, porque na minha época o forno era pequeno, não cabia o leitão todo, então eu tinha que cortar uma parte para colocar no forno para poder assar este pedaço aqui por inteiro. Estas são as nossas heranças, conscientes e não conscientes. A gente faz da maneira que faz porque a gente viu, porque a gente ouviu, porque a gente percebeu muitas informações e muitas vezes a gente apenas repete pela vida, sem saber por que a gente está fazendo da maneira que faz. Então, esta live de hoje é um presente
especial para a gente refletir sobre os nossos resultados financeiros, sobre as nossas perspectivas, por que ainda não atingimos, né, todo esse potencial financeiro. Às vezes dá foco nessas heranças negativas de fazer no automático e a gente esquece das heranças positivas. Sandra, bom dia! Eu gosto de começar o dia com histórias. Ai, Sandra, tô aqui me divertindo com esse povo já, viu? Semana tá legal demais, né? O pessoal tá comentando as outras lives, tá, já estão interagindo lá no grupo, já estão ali ansiosos para a imersão de sábado. Pois é, né? E hoje é um presente para quem ainda não conhece constelação, entender o que os nossos ancestrais têm a ver com o nosso dinheiro. Quem está ganhando dinheiro sou eu, quem está trabalhando sou eu. O que eles têm a ver com isso? Ai, Sandra, mas sabe, vovô não deixou herança pro papai e papai não pôde me pagar uma boa escola. Não é difícil isso na minha vida? Pois é, tem gente E que nem conheceu pai e mãe e está milionário. Exatamente. Estatisticamente, né, eu hoje estou fazendo aqui, pessoal, o lado estratégico. Isso foi um estudo realizado, 80 pessoas, 80, acho que mais de 80% das pessoas que se tornaram efetivamente ricas vieram da pobreza, vieram de condições muito ditas como, sabe, até insalubres e conseguiram criar essa riqueza. Pois é, como é que será que foi isso? Como é que essa pessoa, sem ter a força ancestral, sem ter conhecido pai nem mãe, vamos falar de alguém que eu amo e que a gente conhece, todo mundo conhece. Steve Jobs. Exatamente. Ele foi adotado, ele só conheceu a mãe mais tarde, nunca conheceu o pai. Olha o império que a criatura criou. Sim. Como é que é isso? Qual é a influência do seu pai e da sua mãe? Esse povo aí mais velho, né? Isabel, Giza, né? Zuleika, todo mundo já sabe. Esses aí é Célia. Tem um monte de gente aqui que é aluna. Silvinha, lá de Portugal. Esse Sim. pessoal sabe porque eu falo sempre nisso. A mãe te nutre desde a época que você está lá no útero. Hoje o que te nutre é o dinheiro. Sandra, eu não como dinheiro. Sim, mas qualquer coisa que você coma, você precisa de dinheiro para pagar, né? Não dá para você Exatamente. chegar lá no açougue e falar, olha, faz uma constelação econômica, financeira, fluvial, seja lá o que for comigo, e me dá 1 quilo de carne. Não. Ele não vai dar. Mesmo precisando de uma constelação, ele não vai dar. Tem que ter dinheiro. E o dinheiro vem da mãe. E conquistar o dinheiro também vem da mamãe. Porque o sucesso tem a cara da mãe. Agora, quando você está com dificuldades de manter o dinheiro, não é porque você é perdulário, gasta pra caramba, não. Às vezes você pega o dinheiro, você guarda, e aí quebra alguma coisa na sua casa. E aí alguém fica doente e você vai ajudar. E aí o governo prende todo o dinheiro, como no plano Collor, e fica todo o dinheiro preso. E não foi de todo mundo que ficou preso. E teve gente que tinha acabado de fazer alguma... Eu, por exemplo, gente, eu falei, tá na hora de eu trocar o layout todo. Então eu fui numa loja e eu gastei muito dinheiro para trocar todo o meu guarda-roupa 2 dias antes do plano Collor. E eu comprei tudo no cartão e a prazo, porque... Sim. Como é que é isso? O pessoal, nossa, você trocou tudo e agora até o cartão ficou parado, você tinha prazo para pagar. Eu fui beneficiada. E teve gente que não tinha dinheiro para comer.
Como é que é isso? Quem você olha do teu sistema e como você olha para essa pessoa. Então, Sim. vamos supor que você olha para um avô que era muito rico, mas contam histórias que não são muito legais desse avô. Então, você não respeita, não honra essa riqueza. Vamos supor que falam de alguém que sofreu muito. E você fala, ai, coitadinho, ele vivia da caridade do outro. Todas essas formas de olhar para os teus ancestrais são muito, 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 3 vezes em que eu falei, desrespeitosas. Porque não é só desrespeitosa, não. Eu tenho que falar 3 vezes, porque, ai, coitadinha da vovó, sofreu tanto. Perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os seus bens, foi roubado ou roubou para construir essa riqueza, ou precisou, né, abrir mão. Eu pego muitos casos, Sandra, de pessoas que vieram de outros países, tiveram que fugir, né, de memórias de guerra, memórias de fugir mesmo, né, principalmente da Europa, esse período de escravos, enfim, e que até hoje olham para isso dentro da sua memória. Neurocientificamente, como é que isso acontece? Por que isso acontece, Sandra? Que nós vamos falar muito de neuroconstelação, né? Então a gente tem que olhar para essa memória, por que ela acontece. Quando o Fábio está contando aí essa história, que a mulher cortava um pedaço porque a ancestral não conseguia botar no forno, porque não cabia, isso não é uma memória ancestral. Isso é uma repetição do padrão familiar. Sim. Porque a mãe viu a avó fazendo, a avó viu a bisavó fazendo, e ela viu a mãe fazendo, e a gente vai repetindo um padrão que eu aprendi por olhar, né? Você não fica assim, filhinha, manda beijinho, dá tchau, ó o titio, fala titio, tchau, titio. E a criança vê você fazendo aquilo que nem uma retardada 50 vezes e começa a fazer. Porque você não fala como eu falei, não. Você vai, fala com o titio. Não precisa falar assim com a criança, não, tá, gente? Fala normal, pelo amor de Deus. Mas tem coisas que você não sabe que os seus ancestrais passaram. Você não sabe. Então, por exemplo, a minha avó paterna, ela comia muito. Eu chegava a ficar assim, ela comia até não poder mais. Mas ela passou fome na infância. Ela passou fome. Mas o que acontece se o meu filho, que nunca passou fome, tem essa fome voraz? Provavelmente ele está repetindo um padrão ancestral, que está onde? No cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano não é responsável pela sobrevivência? Se eu não tiver comida, eu morro. E alguém na nossa família, no caso, que eu vi, que eu sei que ela contava, minha avó passou fome. Então, ele começa com esse padrão repetitivo. Sem saber, isso amor acontece. cego, é uma lealdade invisível. Por que invisível? Porque eu não sei por que ele está fazendo isso. Uma pessoa que é alcoólico, eu não sei por que ele está fazendo isso. Sandra, a gente vai falar de dinheiro ou vai falar de obesidade? Vai falar de alcoolismo? É tudo a mesma coisa, gente. É tudo padrão. Padrão neurológico e sistêmico. É a mesma coisa. Não, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o padrão sistêmico que na constelação você vai trabalhar. Outra coisa são os teus registros neurológicos. Então, a forma como o teu cérebro percebe a constelação, muitas vezes ele não percebe. Então, tem algumas pessoas aqui que foram da metamorfose e viram
E os consteladores foram os que mais erraram, porque tinha que colocar a ordem da família de origem, da família atual e da família reconstituída, caso eu já tivesse tido filhos de outro homem, caso eu tivesse tido outros casamentos, ou meu esposo tivesse tido outros casamentos. O meu cérebro não vê um genograma. O meu cérebro não vê a maneira como a gente coloca numa constelação. Não vê. Por isso que às vezes demora muito para a coisa fazer efeito, porque o teu cérebro não vê. Sim. Tem que colocar a ordem. E se no meu cérebro reptiliano tem uma memória, ou se no meu cérebro emocional, daquilo que falaram, daquele tio que era político e era ladrão, daquele tio que foi cuidar do inventário e roubou todos os irmãos, ou pior, se foi o papai que roubou todos os irmãos, e eu sei que ele roubou todos os irmãos, o que acontece? Eu crio um bloqueio em relação a essa pessoa, porque quando eu julgo, eu me torno maior. Quando eu julgo, eu atraio. Sim. E eu vou repetir esse padrão. É que muitas vezes, né, Sandra, a gente vê isso acontecer na prática financeira como consumismo. Eu começo a gastar, gastar, gastar. Ou eu vejo muitos movimentos de pessoas que trabalham por dois e recebem por meio. E o trabalho dela, né, o empenho dela até valeria por ganhar por dois, mas no caso ela não consegue, não dá conta de receber. Ou também percebo movimentos de pessoas que não conseguem vender o seu produto, que se vender esse produto vai ter sucesso, vai ter prosperidade. Já temos aqui comentários, estou aqui com o monitor, aqui estou de olho, já temos até comentários. O jornalista está dizendo assim, meu filho está assim, come sem parar, né? Que na vida adulta às vezes se desencadeia no querer gastar o tempo todo, né? Nas compulsões, também podem ser tratadas aqui dentro da constelação. A Isabel diz o seguinte, meu filho, quando tinha 3 anos, veio no meu colo, colocou a mão no meu nariz e perguntou se eu ainda estava respirando. Perguntou se eu não ia morrer. Perguntei por que ele me respondeu. Perguntei por que ele respondeu que tinha virado. O chinelo estava virado. Ah, o chinelo está virado, exatamente. Depois disso, deixei de lado algumas crenças da família. Então, muita coisa que a gente ouve, né, e toma como mentiras que parecem verdade. E aí a gente começa a trabalhar com essa dissonância entre o que eu quero, né, o que eu quero realizar ali. Até tenho essa... muitas pessoas têm projetos muito bem elaborados, mas existem esses emaranhados, esses nós invisíveis que estão ali muitas vezes ou no sistema de crenças ou no sistema familiar. Isso que a Isabel falou é muito engraçado, porque com 3 anos, ele não deve nem nunca ter ouvido isso. Com 3 anos. Sim. E da onde é que surge essa crença do chinelo virado, do sapato virado? Alguma mãe, alguma avó, né, falou, põe o sapato direito, que tá tudo aí virado. Ah, sua mãe vai morrer se você fizer isso. Seu pai vai morrer, sei lá o que falavam na minha família. E isso foi passando de geração para geração e virou uma verdade para aquela família. E virou uma verdade para aquela cidade. E virou uma verdade para aquele país. Virou uma crença coletiva e que esta crença sai daqui do cortical e se transforma numa verdade a nível de reptiliano. Eu começo a fugir daquilo. Porque o teu cérebro reptiliano, ele funciona igual um réptil. Igualzinho. Tem todas as funções. E eles aprendem como? Copiando, imitando, enganando. Né? O réptil não muda de cor para simular que é igual aquela pedra ou é igual aquela árvore. Ele vai mudando de cor.
a gente também. Já reparou quantas vezes você repete para a criança? Sim. Descobriram porque que a Sandra fala tudo 3 vezes? Primeiro, porque ela gosta de tudo 3. Segundo, porque ela fala para os teus 3 cérebros. Porque se o cortical não ouviu, o emocional tem que ouvir, o reptiliano tem que ouvir. É técnica. É técnica. Ai, Sandra é doida, fala tudo 3 vezes. Tem gente que já me perguntou. Aluna, eu respondo, estou dando essa chave aqui para você. Pegue esse código. Esse código é importante. Quer que aquilo fique fixado no cérebro do teu ouvinte? Se ele for homem, talvez você tenha que repetir mais do que 3 vezes, sabe? Porque homem é meio assim. Mas se for mulher, 3 vezes basta. Reclama, Fábio. Pode reclamar. O seu Pessoal, confirma se o sinal está chegando bem. O meu sinal, ou se é a minha internet ou se é a internet da Sandra, porque deu uma picada nesse momento e eu não estou pegando aqui se a Sandra está travada ou se sou eu que estou travado. De qualquer maneira, Sandra, realmente, né, a gente tem essa percepção e muitas vezes, né, aquele também ditado, aquele velho famoso ditado, entra por aqui, sai por aqui, ele acaba acontecendo. Porque eu não tenho tempo, ou às vezes não tenho chances, né, de perceber que esta crença que já está instalada no meu sistema familiar, ela se torna como se fosse uma lei invisível, uma verdade, e eu começo a trabalhar em cima dessa verdade o tempo todo. Eu O seu estou te travou um vendo e te pouquinho. ouvindo normal, mas assim, ninguém está comentando nada. Comenta aí para gente saber se travou, Tá. se está funcionando. Agora, não, pessoal, eu tô vendo aqui no meu retorno, o pessoal falou que deu uma falhadinha, mas agora já tá ok. Ah, tá. Porque para mim, Tá? desde que a Isabel falou, ninguém entrou, ninguém falou, tá totalmente parado aqui para mim Tá. o texto. Não, agora normalizou. Ontem, Sandra, nós fizemos um exercício em grupo. Bom, então a gente tem essa diferença entre o cérebro cortical e o cérebro reptiliano. E na imersão nós vamos trabalhar os 3 cérebros de forma integrada. E vamos além aqui. Vou aproveitar a pergunta da Gislaine, que participou com a gente ontem. A gente fez o encontro à noite. Você estava ocupada, mas eu conduzi o grupo lá. E a Gislaine está dizendo aqui, ontem no exercício que o Fábio fez, apareceu sucesso. Visualizei que era um padrão ancestral que impedia ele. Me liberei, gratidão. Então, qual foi o exercício de ontem? Eu coloquei os alunos, né, os participantes lá do curso, para olhar para o dinheiro. E engraçado que, apesar de serem, né, os mesmos, só para o pessoal entender um pouco mais sobre o que é a constelação, apesar de serem os mesmos bonecos, Sandra, ser a mesma dinâmica para todo mundo, a pessoa e o dinheiro, e muitos perceberam que existia dor nesse dinheiro. Alguns perceberam que existia sucesso e que ainda não tinha autorização para acessar esse sucesso. Alguns sentiram muita ansiedade, muito medo com relação ao dinheiro. E quando a gente trabalha aqui, a gente está captando essa imagem do reptiliano, não é isso que acontece? Exatamente. Exatamente. Então, essa forma que as pessoas... o que eu percebo não está no meu reptiliano. Está no meu cortical. Essa imagem ativa o meu cérebro criativo, deflagra em mim uma emoção no meu cérebro emocional e logo o meu cortical analítico vai querer justificar. Por isso que uma pessoa vê uma coisa e outro vê outra dentro da mesma situação. Quando eu começo a mobilizar as energias, eu vou acessar a verdade por trás dessa crença. Aquilo que está no cérebro reptiliano da pessoa. Se eu, como terapeuta, sei isso, eu sei exatamente o que fazer e como fazer. Se eu não sei, eu faço alguma coisa que o cérebro dela pode ver ou não. Eu estou a serviço da alma? Estou. Eu estou constelando? Estou. Mas, às vezes, a pessoa não vê. O cérebro dela não vê. E a física quântica diz o quê?
que é o olhar do observador que altera aquilo que está sendo observado. A mudança vai acontecer na vida dela a partir do momento que ela muda a percepção. Se ela não muda essa percepção, a mudança vai demorar para acontecer. Já foi resolvido a nível sistêmico? Já. Mas a nível cerebral ainda não virou a chave. E agora eu vou aproveitar para repetir uma pergunta que foi debatida ontem, que eu quero, né, ontem a gente foi bem a fundo, mas eu quero ouvir a sua contribuição com relação a essa pergunta. O quanto o nível energético, que é o que a gente vai trabalhar na imersão, impacta nesses resultados, tanto no campo sistêmico, quanto no campo mental, quanto no campo de estratégias, que é o que a gente vai fazer aí no sábado. Eu diria que, no mínimo, a gente tem 7 corpos. O corpo físico, sim, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo de energia, que em teosofia a gente chama de duplo etérico, e a gente tem os corpos superiores, o emocional superior, o mental superior e o corpo de energia pura. Este é o corpo que vai unir os mais densos com os mais sutis. Aqui nos chakras é o cardíaco que faz esse papel, de unir os chakras inferiores com os superiores. Se esse nível, que é o de energia mais densa, que é o que te conecta com quem você é na sua totalidade, na sua realidade, se ele está bloqueado, você não consegue ter as percepções sutis. Aquela intuição, aquela emoção mais sutil e a tua própria conexão com quem você é, com o seu propósito, com a sua missão. Tudo isso vai estar bloqueado se o seu campo de energia está bloqueado. O pessoal que fez algumas imersões comigo, 7 níveis do amor, a imersão da metamorfose, outras imersões que são bem profundas, eu mandava tomar banho. Não mandei tomar banho, vai tomar banho, não. Eu mandava tomar banho com sal grosso, eu mandava tomar banho com erva, eu mandava trocar a alimentação. Eu falei, gente, você quer fazer a imersão? Vem de qualquer maneira. Você quer fazer muito bem a imersão e aproveitar ao máximo? Vou te mandar uma apostila para você preparar uma alimentação, porque era uma imersão longa. Não era uma imersão de 6 horas, era uma imersão de 10 horas. Então, olha, você só pode comer isso, você deve tomar um banho na véspera, você deve fazer esse tipo de meditação, você deve fazer essa respiração. Foram um monte de coisas que fizeram. 3 dias antes, a gente teve um encontro na sexta, teve um encontro no sábado e a imersão foi no domingo. E com várias orientações energéticas. Eu não trabalhei nada, nem mental, nem emocional. E não fui catar nada no teu reptiliano, no teu sistema. Eu fui trabalhar o teu campo de energia para que você pudesse receber as informações e transitar por todos os seus corpos. E foi esse também uma das questões que a gente falou. Se você está com energia muito em baixa, se você não tem sustentação para ouvir uma meditação, para ouvir uma palestra, se você não tem sustentação para atender, mesmo que sendo terapeuta ou não, aquele atendimento com o cliente que te suga, né? E você, nossa senhora, que essa pessoa vai ficar muito difícil de você também colocar estratégias para fora, fica difícil de você ter percepções, de você ter criatividade, né, Sandra? O campo energético ele vai influenciar nas demais modalidades, vamos chamar dos demais eixos aí da nossa vida. Eu percebo, meu depoimento pessoal para o grupo ontem foi o seguinte: antes de me trabalhar energeticamente, antes de trabalhar com a Sandra, com a Silvana no Reiki, enfim, de
de ter esse cuidado, eu atendia 2 ou 3 pessoas no dia e eu me sentia um derrotado já, Sandra. Né? A minha energia ia lá para baixo, as pessoas drenavam. Hoje não, eu começo às 8 da manhã, muitas vezes eu atendo o dia todo, tenho um dia produtivo, e depois eu vou para os grupos à noite, que vai até às vezes 10, 11 horas da noite, e eu estou tranquilo, eu estou energizado. Porque eu tive uma mentoria, porque eu tive um direcionamento, porque eu tive um cuidado para poder manter minha produtividade. Não, e em termos de estratégia, óbvio que a gente não vai saber tudo, mas eu já sabia muito de estratégia. São 3 pós-graduações, são muito estudo, congresso nacional, congresso internacional, o que vocês imaginarem de banco central, de fóruns, eu participava, então eu já tinha muita estratégia, mas o meu campo energético ainda não me permitia ter uma produtividade e ter um dia muito mais linear, sem tantos picos, né? De bater lá em cima e bater lá embaixo e ficar, ai meu Deus, o que eu faço? Ai, tem mais. E isso vai quebrando a energia do dinheiro também. Porque aí, se você atende uma pessoa bem, a outra mais ou menos e a outra ruim, o que acontece? Essa aqui pode ser que te indica, pode ser que vai falar do seu trabalho. E as demais? As demais falam, putz, o Fábio, sabe, foi legal, mas não foi legal, sabe? Não deu para cativar a pessoa. E em termos de resultados financeiros, gente, muda profundamente. Cada cliente, às vezes você está ali no dia a dia e você já está no terceiro, na quarta pessoa conversando, para você a terceira ou quarta. Mas para este cliente que está acessando você, é o primeiro contato. Então você sempre tem que ter essa energia do primeiro contato, desse cuidado com o outro para poder surpreender. Né? A gente fala das leis do equilíbrio, né, Sandra? A gente tem que entregar para esse para essa pessoa que está nos ouvindo, para essa pessoa que está participando com a gente. E aqui eu estou falando desde um CLT, gente, no seu ambiente de trabalho, até com empreendedores, com terapeutas, todo mundo é cliente. Cliente interno dentro de casa, porque senão você também não vai sustentar o seu relacionamento. Cliente externo, que são aqueles clientes né, que estão te acessando ali pela primeira vez, eu preciso olhar para todos como se fosse o primeiro contato. E para que eu faça isso de uma maneira linear, mantendo. E linear não é o linear aqui embaixo, né, Sandra? Qual que é o linear? O linear lá em cima, de uma energia boa, de uma energia que cativa, com empatia, é preciso eu olhar para isso. A dinâmica que foi feita ontem, mais ou menos ali uns 60, 70% das pessoas, quando se depararam com a sua energia, perceberam que não tem energia. E como é que faz, Sandra? Pois é, a gente tem muitas pessoas que falam assim, eu sou muito sensível. E se orgulhando, porque é muito sensível. Eu entro num lugar, às vezes eu estou bem, eu fico logo mal, porque a energia do lugar não está boa. As pessoas estão discutindo, estão aborrecidas e eu sinto de imediato. Isso é bom ou isso é mal? Escreve aí para mim, isso é bom ou isso é mal? Ser sensível. Eu vou contar a minha história. Quando eu estava no 6º ano de faculdade, eu me dei conta que eu não podia ser médica, porque eu era muito sensível. O que acontecia? Eu fazia um ambulatório a manhã inteira, chegava uma com cólica, chegava uma com dor de cabeça, chegava uma com tristeza, chegava uma com ansiedade, e elas saíam todas bem e felizes. Elas, porque eu era ginecologista, então era só mulher mesmo. Elas saíam bem e eu saía do ambulatório assim, ó. Uma cama, eu tenho que internar, porque eu estava com cólica, com dor de cabeça, ansiosa, com taquicardia. E eu falei, cara, eu sou muito impressionável. As pessoas falam e eu começo a sentir. Não, eu não era impressionável. Eu era uma esponja. Eu queria tanto ajudar aquela pessoa que eu trazia para mim a dor dela. O que, primeiro, não é útil, porque a dor é dela. Sim. Ela que tem que aprender com isso, não sou eu.
E segundo, eu estou roubando dela algo que é dela. Por isso que o Hellinger fala, não preciso saber muito da história. Porque a história é da pessoa, não é nossa. Tá? Sim. E segunda coisa, como é que eu atendi a última cliente? Ela é que tinha que me atender, porque eu estava com todos os males do mundo do meu corpo. Né? Então, exatamente Exatamente. por isso que o Fábio e eu falamos, vamos fazer uma imersão bem diferente. Vamos fazer uma Sim. imersão trabalhando questões práticas, mas dentro do campo energético, dentro do campo dos chakras. Vamos entregar para essas pessoas o que energeticamente cada uma dessas situações, onde está agindo, porque o chakra é um centro de energia no teu corpo etérico. Mas ele está relacionado com uma glândula, ele está relacionado com um órgão, ele está relacionado com uma emoção, ele está relacionado com um aprendizado. Então, quando você ferra com o teu chakra, porque você comeu caca, porque você não faz nenhuma atividade física, porque você respira superficialmente, porque o teu cérebro está congestionado. Alguém falou que o filho come muito e você é obeso mental? Porque às vezes a pessoa é magrinha, mas a cabeça está cheia de coisa que ela não coloca em prática. Faz mais um curso, mais um curso, mais um curso. Por isso que a gente falou, vamos fazer 3 imersões de presente para quem vai fazer a certificação neuroconstelação. Porque eles vão chegar lá já com a prática, sem saber a teoria. Eles vão experimentar. A neuroconstelação e a neurosistêmica são coisas diferentes lá na prática. Então, quando eles começarem a entender a teoria, então foi isso que você fez? Então foi por isso que aconteceu? Porque tem que ter essa inversão. Eu saí da prática para a teoria. Senão eu fico com um monte de teoria e eu fico obesa. Sim. Isso muitas vezes reflete no corpo físico também, né? Claro. Porque se a gente pegar na nossa memória ancestral, né? A gente está aqui numa... A gente foi, mas a gente volta, tá, gente? Para a pauta das heranças, né? Das heranças ancestrais. Na nossa ancestralidade, tamanho era sinal de força. Porque, na verdade, era muito difícil se alimentar, era muito escasso, né? Não é como é hoje, que você vai no mercado, você compra muitas coisas, né? Tem uma alimentação que é mais fácil de ser acessada, apesar de estar cara hoje, né, Sandra? A gente viu que subiu tudo, mas para os nossos ancestrais era muito mais difícil. Então, tamanho era sinal de poder, era sinal de força. Então, quando a gente resgata essa memória, beleza também. Então, quando a gente precisa se sentir muito grande, muito forte, isso vai também impactar no nosso corpo físico e também nos nossos padrões ali financeiros, porque isso custa dinheiro. Essa falta de eficiência financeira, ela reflete no nosso resultado. Por isso que a imersão é foco, né, nessa vida financeira, que muitas vezes, né, vamos combinar, Sandra, é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás disso. E você precisa tirar um tempo e se dar isso de presente. Porque essa história, Sandra, que eu acompanho a jornada de muitas pessoas, de fazer curso para curar os outros, né, esse querer dar antes de receber, ele faz com que o nosso sistema esteja em desequilíbrio. Como é que eu vou sustentar, né, uma boa sessão se a minha queixa é a mesma queixa do cliente? Então, né, eu ouvi essa frase. Tem 2 clientes e nenhum terapeuta na sala. Exatamente. Muitas vezes acontece isso, 2 clientes, nenhum terapeuta na sala. Isso, primeiro que a sua missão vai ficar na filosofia, a sua entrega vai ser baixa, e o cliente não vai voltar. Porque ele não tem essa segurança, porque ela não tem essa clareza de entrega, das coisas que precisam ser ditas, precisam ser vividas nesse momento. Sandra, não posso deixar de convidar o pessoal que está ouvindo a gente
para assistir as 2 primeiras lives que nós preparamos aqui. Dinheiro não existe, procura aqui nesse Instagram. A segunda live de ontem, por que você não ganha dinheiro? Nós estamos na terceira live, que são as heranças financeiras. Tem um link na bio que vai lá para o nosso grupo do WhatsApp, para você não perder nenhum desses conteúdos. Então, lembra de se inscrever, agradecer, porque nós chegamos essa semana, Sandra, a mais de 1.000 seguidores aqui no canal Constelação Financeira, que é um canal totalmente voltado para essas práticas. E agora nós vamos falar muito de neuroconstelação, de neurofinanças. Nós vamos trabalhar essa energia do dinheiro, então tem muita coisa legal acontecendo. Convido as pessoas para participarem deste canal, do grupo do WhatsApp, para não perder esses conteúdos. No sábado, essa imersão começa às 9 da manhã, vai até às 15 horas. Como é a primeira turma? Porque, gente, vocês perceberam que, além de estratégia, nós vamos trabalhar toda essa parte corporal. Por isso que nós temos uma médica. Por isso que nós temos dentro desse projeto que a Sandra, e também uma mestre em ciências da religião, que não vai trabalhar a religiosidade, mas vai trabalhar a nossa espiritualidade, vai trabalhar essa consciência corporal, e em seguida eu vou vir com a parte estratégica. Então é um dia para se desconstruir e se reconstruir de uma forma plena, né? Alinhando os chakras, alinhando também as nossas estratégias. Eu não vou fazer só estratégias de números não, tá, Sandra? A ideia aqui lá, né, vai ser falar um pouquinho de mastermind, de formar power team, de fazer alinhamentos, né, estratégicos para potencializar a nossa energia do dinheiro. O pessoal está perguntando aqui se vai ter certificados. Sim, nós vamos emitir certificados para todos os participantes dessa imersão. E, Sandra, vai estar top, hein? Caramba! Eu nunca imaginei que a gente fosse formar um curso desse nível, uma imersão desse nível. Vai estar muito top, já estou animado. E assim, para a gente terminar, porque já estamos aqui há 42 minutos e hoje é um dia super importante para mim. Eu vou no cartório com a minha mãe assinar a escritura, né, da herança lá do papai, do apartamento. Por fim, conseguimos resolver isso. Então, a gente precisa encerrar. Vamos fechar aqui tudo que foi dito. Qual é o papel dos nossos ancestrais? Qual é a herança que eu trago dos meus ancestrais? Primeira herança, essa que está perto, papai e mamãe. Papai e mamãe me trazem a capacidade de ganhar dinheiro e de manter o dinheiro. Papai me empurra para a vida, me leva para a vida. Se eu não estou bem com o papai, eu não tenho força para ir para a vida. Eu não tenho força para sair da família de origem. E os outros ancestrais? Todas as memórias daquilo que não foi resolvido. A vovó tinha vergonha do vovô. Eu carrego isso. O meu avô tinha raiva do irmão porque se sentiu roubado. Eu carrego isso. O meu tio aprontou todas e a família reclamava dele. Eu carrego isso. Porque ele foi excluído. Percebe? Eu não carrego as coisas que meu avô aprontava todas e ninguém ligava. Todo mundo achava normal. Não houve um bloqueio dessa energia. Eu não carrego isso. Não é o meu julgamento. O meu julgamento vem daquilo que as pessoas falavam ou sentiam. Vou repetir. Ou sentiam, ou pensavam a respeito do meu avô, ou do meu bisavô, ou do meu tataravô. Não sou eu que olho para trás e falo assim, nossa, meu bisavô foi escravo, deve ter sofrido, né? E tá... Não sou eu que penso isso. Eu penso isso porque alguém lá atrás já pensou. Não era eu que saía com cólica porque eu ia menstruar. Era a paciente que estava com cólica e eu puxava para mim que nem esponja. Se eu puxo da minha cliente,
Eu não vou puxar do meu ancestral. Está no meu campo. Ancestralidade tem tudo a ver. Você precisa fazer um corte, podar a árvore, faz ela crescer. Se você não cuida da árvore ancestral, ela está morrendo em você. Ela está revivendo coisas lá de trás que já deviam estar mortas e você continua arrastando, carregando. Então, quando você começa a ter clareza disso, não basta. Você tem que ter estratégia. Não basta. Sim, Você tem que ter o teu corpo energético fluindo. Aí tá bom. sim. Você tem que se olhar por inteiro. Não é tão simples assim. Eu venho pesquisando isso, eu estou com 41 anos de formada. Só de formada. Fora que eu trabalhava antes de formar, porque a gente começa no primeiro ano a dar plantão. Eu venho lidando com pessoas, eu venho lidando com doenças. Existe uma tríade. Eu tenho uma imersão chamada Tríade da Vida. Tua saúde, teus relacionamentos e teu dinheiro. Quando a gente fala de Sim. relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento de casal. Todos os teus relacionamentos. Quando eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de profissão, de trabalho, de todas essas coisas. E quando eu estou falando de saúde, é saúde mental, é saúde energética, é saúde física. Mas tudo seu está nessa tríade. Qual que é mais importante? O que está pior. Porque este vai atuar nesse que vai atuar nesse. O triângulo é um só. Um vai atuar Sim. no outro. Mas você tem que começar por algum. Agora eu vou resolver a minha saúde, vou resolver meu dinheiro, vou resolver com o marido. Você não vai resolver merda nenhuma. Não dá conta, não tem força para tudo isso. É um só. E esse um já vai melhorar os outros para depois você começar a transformar os outros. Mas você tem que começar de algum lugar. Sim. Ok? Então, essas foram as E é minhas esse o nosso considerações convite. finais. Agora são as do Fábio. E esse é o nosso convite. A gente começar pelo lado energético, né, para quem ainda não se trabalhou esse ano, começar pelo lado energético, para quem já se trabalhou sistemicamente, para quem já olhou estratégias, agora é a hora de olhar para a energia. Senão vai faltar esse pilar e o resultado vai vir aquém o seu merecimento, aquém a sua potencialidade financeira. Então aproveita, já deixei aqui o link nos comentários e também tem um link na bio para você participar dessa imersão, que dessa vez, como é a primeira turma, tá saindo por um preço ridículo, um preço muito baixo, né, se for quando comparado com a entrega, quando comparado com a bagagem da Sandra, com a minha bagagem. Aliás, para quem não está no grupo ainda, agora às 10 horas eu vou fazer uma palestra para a Coca-Cola de diagnóstico financeiro, para a gente trabalhar esse lado mental. E eu vou disponibilizar o link para esta palestra lá no grupo do WhatsApp. Então, se você quer organizar a sua vida financeira, se você quer saber assim, tem dinheiro, eu vou ensinar você a achar o dinheiro. Até isso a gente faz, Sandra. Ensinar a pessoa a achar o dinheiro no orçamento para pagar o curso, que pode ser feito no cartão. Dinheiro? Tem a música. É isso mesmo. Tem até trilha. Então, para quem... E, gente, lembrando para vocês, amanhã tem PQP. Vai ser meio-dia, a hora do almoço, né? Aquele almoço comigo e com o Fábio. Vamos almoçar junto. E PQP. Tem perguntas que ficaram sem responder aqui, a gente se compromete a responder amanhã. Como? E quando não conhecemos as pessoas, pessoalmente os nossos ancestrais, não conhecemos os talentos. E cadê as coisas boas, né? Eu também carrego. Tudo isso vai ficar para amanhã, meio-dia, aqui nesse Instagram, junto com a doutora Sandra Regina, a qual eu reverencio e agradeço pela parceria, pelo conhecimento, sempre juntos, né, Sandra? E já me despeço de vocês, desejando muito sucesso e muita prosperidade. Gratidão, pessoal. Até amanhã.